Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as movimentações no nordeste da Ucrânia, mais precisamente em Kupiansk. Eu não sei se vocês lembram, mas a cidade foi tomada pelos russos lá no comecinho da guerra, em fevereiro de 2022. E depois, mais para frente, a Ucrânia conseguiu retomar o controle numa contraofensiva. Se eu não me engano, foi em setembro do mesmo ano. Pois bem, gente, parece que as coisas estão esquentando de novo por lá. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu foi o seguinte: um grupo de soldados russos conseguiu, ainda que por um curto período, avançar até os arredores dessa cidade. Bom, gente, quem disse isso foram as autoridades ucranianas, que falaram que ontem, quarta-feira, as forças russas vieram com tudo, inclusive, segundo eles, com alguns soldados disfarçados de tropas ucranianas, e lançaram 4 ondas de ataques, mas no final das contas acabaram sendo repelidos. Segundo o chefe da administração militar da cidade, esses ataques incluíram veículos pesados como tanques acompanhados de infantaria. Kupiansk está a apenas 2,5 quilômetros da linha de frente e está sendo alvo de bombardeios constantes. O Andriy Pezedin, que é da administração local, falou com a imprensa que a população por lá caiu de 26 mil para só 3 mil pessoas e que estão sendo orientadas a evacuar o mais rápido possível. Bom, do lado russo, até agora não teve um comunicado oficial sobre esse avanço em Kupiansk, mas Vitaly Ganchev, que é um oficial colocado por Moscou, afirmou que as forças russas estavam, sim, ganhando algum espaço nos arredores da cidade. No entanto, gente, ainda não foi possível confirmar de forma independente esses relatos. Bom, não há dúvida, e aqui não há questão de torcida ou nada do tipo. Isso é fato confirmado pelos próprios ucranianos. As tropas de Kiev estão numa situação bem delicada. Elas têm perdido terreno no leste já faz tempo e, ao mesmo tempo, têm que se segurar contra um contingente de 50 mil soldados russos, ou, como eu disse ontem, 40 mil russos e 10 mil norte-coreanos, que estão lá na região de Kursk, na Rússia. E como se não bastasse, Kiev já avisou que os russos estão se preparando para uma nova investida no sudeste também. Zelensky disse que esse ataque em Kupiansk foi uma tentativa dos russos de expandir suas operações ofensivas. Segundo o que o pessoal do Estado-Maior da Ucrânia informou, essa ofensiva russa envolveu uns 15 veículos pesados, incluindo tanques e veículos blindados de combate. Um analista militar chamado Pazzi Paroinen, da Blackbird Group, comentou que essa investida dos russos ali em Kupiansk pareceu meio oportunista. Segundo ele, mesmo que a Ucrânia tenha conseguido cercar e neutralizar boa parte das forças que chegaram até lá, o fato é que uma penetração dessas acaba sinalizando a fragilidade das defesas ucranianas naquela área. E é claro, isso pode ser um incentivo para os comandantes russos intensificarem os ataques na tentativa de apertar ainda mais o cerco. Bom, gente, mas se a Ucrânia conseguiu conter essa investida russa, ontem, quarta-feira, as tropas de Moscou realizaram avanços no centro de Toretsk. De acordo com imagens geolocalizadas divulgadas por think tanks ocidentais, essas forças conseguiram chegar até a rua Erelza, uma área central da cidade. Um blogueiro militar russo afirmou que as forças de Moscou controlam cerca de 70% da cidade. Mas, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, esse think tank ocidental, essa estimativa parece exagerada. Eles acreditam que, na realidade, os russos ocupam apenas cerca de 23% de Toretsk até agora. Além disso, os ataques não se limitaram ao centro de Toretsk. As forças russas continuaram com operações terrestres nas proximidades, incluindo áreas como Sherbinivka, que fica logo a oeste, assim como em Nilipivka e Sukhi-Rabalka, ao sudeste da cidade. Agora, a gente seguindo para o nordeste, a situação também se intensificou em Kurakov. Ontem, os russos também avançaram mais nessa direção. Em um vídeo recente, foi possível ver a 114ª Brigada de Fuzileiros Motorizados erguendo uma bandeira em Ilinka. O que sugere, que o assentamento pode estar totalmente sob controle russo. Além disso, houve um ataque a uma ponte estratégica na área, que parece ter o objetivo de dificultar a logística ucraniana em Kurakov. Na área de Vuhledar, houve também novos avanços russos, especialmente ao noroeste, onde as tropas se aproximaram de uma barreira contra vento ao nordeste de Boroia-Vilenka. Como falei, gente, a situação da Ucrânia está bem delicada na linha de frente. Já na fronteira entre Donetsk e Zaporizhia, as tropas russas continuam tentando romper as defesas ucranianas mais ao sul. Imagens geolocalizadas mostraram avanços russos ao sudeste de Novodarivka, no extremo leste de Zaporizhia. O Ministério da Defesa russo afirmou que teriam capturado Rivinopil, mas um blogueiro militar mencionou que essa declaração pode ser prematura, já que ainda não há confirmações visíveis no terreno. Por fim, gente, o coronel Vladislav Voloshin,
Porta-voz do grupo de forças Tavirsky da Ucrânia informou que os russos estão focando em ataques ao sul de Velika Novozilka para tentar abrir uma brecha nas defesas ucranianas, o que poderia permitir uma expansão de suas operações ofensivas. Bom, mudando de assunto, sabe aquela tática de Caxias durante as negociações da Farroupilha? Negociar sem suspender fogo? Então, a Rússia está dizendo que toparia negociar para encerrar a guerra. Mas vejam só, isso só se for uma iniciativa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem falou isso foi o embaixador russo Gennady Gatilov. Segundo ele, numa conversa com jornalistas hoje, quinta-feira, em Genebra, a Rússia estaria aberta a negociar, mas precisa que essa proposta venha do próprio Trump. Vejam só o que disse o Gatilov. Trump prometeu resolver a crise ucraniana da noite para o dia. Ok, deixemos que ele tente. Mas nós, sendo realistas, entendemos que isso nunca vai acontecer dessa forma. Ele também comentou que se o Trump vier com alguma proposta para iniciar um processo político, eles estão abertos para conversar. Só que, segundo ele, qualquer negociação precisa levar em conta o que eles chamam de realidade no terreno, já que, do ponto de vista deles, a Ucrânia está em desvantagem nesse conflito que já passa de 2 anos. Será que a Rússia estaria fazendo as pazes com Washington? Será que Gatilov responderia uma pergunta dessa? Sim, ele disse que a eleição do Trump pode abrir uma nova chance de diálogo com os Estados Unidos, mas para ele não dá para ser muito otimista com uma mudança maior nas relações. Gatilov disse que, independente de quem esteja no poder, a política dos Estados Unidos sempre tenta conter Moscou. E ele completou dizendo que essa postura é bem enraizada e, infelizmente, uma troca de administração não muda muito isso. Bom, gente, como comentamos em um de nossos últimos vídeos, um evento de tecnologia militar estava acontecendo na China. Bem, o evento acabou ontem e trouxe várias novidades, tanto no setor militar quanto no civil. Um dos destaques foi a visita de Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, que apareceu poucos dias depois do caça furtivo Su-57 ser mostrado pela primeira vez fora da Rússia. De acordo com o Global Times, Shoigu, que já foi ministro da Defesa, esteve na exposição de vários equipamentos militares, de sistemas de defesas aéreas a radares, mísseis e aeronaves. Ele está na China para consultar anuais de segurança estratégica que ajudam a fortalecer os laços entre os dois países. E olha, gente, não foi só a Rússia que deu as caras, não. A China também recebeu uma delegação da Arábia Saudita, que teve seu primeiro pavilhão na mostra, mostrando como a China está de olho em alianças fora da esfera ocidental. O foco principal do evento foi, sem dúvida, o setor militar, que acabou se destacando mais do que a parte comercial. Teve de tudo. Caças furtivos como o J-35A, helicópteros avançados, drones e sistemas antimísseis. Malcolm Davis, um analista do Instituto Australiano de Política Estratégica, comentou que essas inovações mostram que a China está acelerando a modernização de seu exército, especialmente para dificultar intervenções dos Estados Unidos e aliados. Segundo ele, os chineses estão fortalecendo suas capacidades A2AD, o que significa basicamente criar obstáculos para impedir qualquer intervenção antes mesmo que ela comece. O Brasil também marcou presença. A Embraer, que é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, esteve em Zhuhai. Martin Holmes, chefe comercial da Embraer, disse que está vendo uma oportunidade de expandir as parcerias com fornecedores chineses. Ainda mais agora que o presidente chinês Xi Jinping vai visitar o Brasil para o encontro do G20 agora na próxima semana. E o Brasil já manifestou interesse em discutir uma parceria estratégica de longo prazo com a China. E a Embraer, é claro, está de olho em como isso pode fortalecer sua cadeia de suprimentos. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, de acordo com um relatório recém-publicado pela Human Rights Watch, Observatório de Direitos Humanos das Nações Unidas, Israel está usando ordens de evacuação para promover o que chamam de deslocamento forçado deliberado e em massa de civis palestinos, o que, segundo o observatório, equivaleria a crimes contra a humanidade e violaria as convenções de Genebra, sendo crime sob o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Esse relatório foi divulgado em meio a indícios de que Israel estaria acelerando os esforços para dividir a faixa de Gaza ao meio, criando uma zona tampão e sustentando uma presença militar prolongada. De acordo com relatos coletados por médicos e residentes do norte de Gaza, forças israelenses estão cercando famílias deslocadas e orientando elas a ir para o sul, passando por um posto de controle.
Homens estão sendo detidos para interrogatório, enquanto mulheres e crianças seguem em direção a Gaza City. A Human Rights Watch apelou ao Tribunal Penal Internacional para investigar a política de deslocamento forçado e pediu sanções, incluindo a interrupção de venda de armas. Nadia Herdman, pesquisadora da instituição, afirmou que o governo israelense não pode alegar que está protegendo os palestinos enquanto os mata em rota de fuga, bombardeia zonas ditas seguras e corta o acesso à comida, água e saneamento. O relatório da Human Rights Watch, intitulado Sem Esperanças, Famintos e Cercados, o deslocamento forçado de palestinos em Gaza por Israel, questiona a justificativa israelense de que as ordens de evacuação visam proteger civis e argumentam que essas ordens causam danos e colocam palestinos em risco durante os deslocamentos. Sob a lei internacional, Israel teria a obrigação de facilitar o retorno das pessoas deslocadas às suas casas em áreas onde os combates cessaram. Entretanto, segundo a Human Rights Watch, Israel tem tornado grandes áreas de Gaza inabitáveis, ao destruir construções e infraestruturas civis como escolas e centros culturais, mesmo após a diminuição dos conflitos. De acordo com o jornal israelense Haaretz, as forças israelenses estariam limpando grandes áreas na faixa de Gaza com o objetivo de permanecer ali pelo menos até o final de 2025. Documentos distribuídos entre soldados descrevem planos para expor grandes áreas ao longo da faixa costeira, destruindo construções existentes. Um morador de Beit Lahia, chamado Saed, disse que as cenas da catástrofe de 1948 estão sendo repetidas. Israel estaria promovendo uma limpeza étnica diante dos olhos do mundo que permanece impotente. Bom, gente, enquanto isso, os ataques aéreos de Israel continuam, tá? Inclusive no Líbano. Segundo relatos, nas últimas 48 horas, houve bombardeios em áreas controladas pelo Hezbollah ao sul de Beirute, matando várias pessoas e destruindo prédios inteiros. Isso ocorre enquanto o Líbano aguarda uma nova proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.